Senhor presidente. Senador Pedro Simão, seria o Delcídio um Luzia ou um Saquarema? O senador Delcídio seria um Luzia ou um Saquarema? Um pouco de cada. 50-50. Senhores parlamentares, assisti, pensei e refleti muito nesses dias sobre o que aconteceu e vem acontecendo no nosso Rio Grande. E de um modo muito especial, aqui no nosso país. Eu sou um parlamentar de longa data e por isso mesmo vinha com emoção acompanhando as movimentações do nosso povo e da nossa gente. Os estudos que fiz e que faço da história brasileira mostram que, infelizmente, os grandes fatos, os grandes acontecimentos, as grandes transformações na nossa nação brasileira não nasceram da participação popular. Vieram de cima para baixo. A independência dos Estados Unidos foi a luta armada que mais morreu norte-americanos em todas as centenas de guerras que eles fizeram. No Brasil, o rei português, voltando para Portugal, colocou a coroa na cabeça de seu filho, dizendo: tome-a antes que um aventureiro a faça. A República foi assim também. A rigor, a República foi um golpe de Estado. Ninguém imaginava a deposição de Dom Pedro. Encontraram Deodoro, que se dispôs a aceitar e proclamou a República. As leis sociais, as conquistas sociais, a lei das 8 horas, descanso semanal remunerado, férias, etc. e tal, que no mundo inteiro foram lutas travadas em batalhas, em defesas dos direitos dos mais humildes. No Brasil, no Estado Novo, o chefe da época, Dr. Getúlio Vargas, de cima para baixo, determinou de uma vez por todas a legislação trabalhista em nosso Brasil. Eu tenho dito, parece mentira, mas a resistência à ditadura militar, criada em 64, e o longo movimento de resistência de nosso povo foi a primeira vez que o povo participou. Foi a primeira vez que o povo foi às ruas, lutou. Não foi a elite, não foi o comando. Foi o povo. De um lado estavam as Forças Armadas. Desse mesmo lado estava a grande imprensa desse país. Desse mesmo lado estava a igreja. Desse mesmo lado estava a burguesia, as forças empresariais. E todas elas foram derrotadas ao mesmo tempo. Uma legislação fascista, dura, violenta, radical. E apesar disso, o mais lindo movimento que se tem conhecimento na história desse país fez com que, com uma bola de neve, a ditadura terminasse e a democracia voltasse. Vivemos hoje um momento delicado. Collor
uma das atuações mais bonitas desse Congresso, democrática, lisamente, determinou seu impeachment. Itamar, um grande nome. Fernando Henrique, coisas boas e coisas ruins. Lula, coisas muito boas e coisas ruins. Atual presidente, no início, coisas excepcionalmente boas, agora, uma interrogação permanente. Não vou discutir sobre a nossa economia e sobre a realidade do povo hoje. O que sabemos é que o mundo vive uma encruzilhada. E nessa encruzilhada que o mundo vive, o Brasil também. Há uma certa ligação, eu me lembro do Delfim, na época do milagre brasileiro. Na Assembleia Legislativa, eu era deputado estadual, os líderes da Arena chamavam a atenção para uma crise que vivia os Estados Unidos. E que no Congresso americano um senador tinha solicitado que o governo americano convidasse o senhor Delfim Neto, ministro da Fazenda do Brasil, para orientar os americanos para como eles deveriam sair da crise. Talvez, dizendo eles, adotasse o modelo apresentado pelo Brasil. Hoje, a grande verdade é que há uma interrogação. Nos aproximamos de uma eleição ali na esquina. O ambiente é de respeito recíproco. Temos uma democracia, Congresso funcionando, os candidatos, na minha opinião, bons candidatos, diga-se de passagem, vamos para lá. O ano passado foi um ano definido como um ano de profunda transformação. O Brasil, conhecido como o país da impunidade, teve uma profunda transformação, que foi exatamente o Supremo Tribunal Federal. O Supremo que lá nunca saiu alguma coisa importante no que diz a combater o errado, o equivocado, o corrupto, o imoral, apareceu o mensalão. Não vamos entrar aqui na análise nem de A nem de B, vamos entrar na análise de o que aconteceu. Aí apareceu um movimento. Os jovens voltaram à rua. É interessante que podemos dizer que na luta pela derrubada da ditadura de 64, o MDB estava na frente do movimento. Não os jovens, mas estava incentivando, orientando, determinando as diretas já, vamos caminhar. E os jovens saíram à rua. Agora não. Os jovens saíram espontaneamente. É verdade que há um fato novo na realidade do mundo inteiro. Os meios de comunicação, a rapidez da comunicação social, o uso que se faz das redes sociais com milhares de pessoas ao mesmo tempo, no mundo inteiro, tem atropelado os acontecimentos. Lá no Egito, que nunca teve um regime democrático, os jovens, aos milhares, pelas redes sociais, foram à rua e derrubaram o presidente. Sem uma arma, sem um tiro, sem absolutamente nada. É verdade que lá está o Egito voltando a um grande drama. Mas a chamada Primavera Árabe, os jovens se movimentaram. No Brasil também. Eu não tenho nenhuma dúvida, me perdoem os membros do Supremo, de que esses jovens, pelas ruas do Brasil, fizeram com que os ilustres membros do Supremo que dizem, e dizem certo,
Não podemos sofrer nenhum tipo de pressão por parte de quem quer que seja, eu acho que sim. Mas o jovem na rua, creio que fizeram os ministros supremos entender que eles podem não dever obrigação a quem quer que seja, mas eles devem raciocinar com profundo respeito à sociedade brasileira. Eu tenho repetido dessa tribuna, numa terça-feira, mais de 20 senadores vieram a essa tribuna dizer que rejeitariam um processo da ficha limpa, que votariam contra o processo da ficha limpa. No dia seguinte, milhares de pessoas estavam na frente do Congresso, jovens, com vassoura, o nome de parlamentares, cobrando e exigindo a aprovação da ficha limpa. E esse Congresso, esse Senado, votou a ficha limpa por unanimidade. Esses jovens saíram para a rua e eu felicitei. Saíram pacificamente, saíram mobilizando, reivindicando. Começou pelo aumento de passagens no Rio e se espalhou por todo o Brasil. De repente, não mais do que de repente, apareceram os mascarados. Lá no Rio de Janeiro, estraçalharam as vidraças da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu e todos nós assistimos pela televisão esses jovens mascarados quebrando e assaltando, os jovens do movimento tentando evitar e a polícia assistindo. No domingo, aliás, aqui em Brasília, nós assistimos. E nós, senadores, o Senado funcionamos, fomos para a janela assistir os jovens aqui, fazendo a sua manifestação, tranquila e pacífica. De repente apareceram os mascarados e começou o tumulto. Os mascarados com pedaços de pau enorme, tronco, foram para cima das vidraças do Itamaraty. Tentaram ir na catedral. Eu vi, daqui, da janela do Senado, eles indo, jovens tentando evitá-los e a polícia assistindo. É claro que alguma coisa teria que acontecer. Eu sou totalmente favorável à manifestação da sociedade. De modo especial, a manifestação dos jovens debatendo e discutindo e protestando, quer pelos problemas sociais, quer pelas reivindicações populares e, de um modo especial, contra a corrupção e a imoralidade. Mas, na verdade, nós temos que deixar bem caracterizado o que é a manifestação dos jovens, ou seja, dos trabalhadores, em defesa dos seus direitos, em protesto contra algo, e jovens mascarados que saem deliberadamente para um quebra-quebra ou coisa parecida. O que aconteceu no Rio foi cruel. E, de certa forma, a televisão transmitiu de uma forma claríssima, onde se viu todos os episódios. Desde o início, ao jovem que tinha o foguete,
a ele entregar alguém e esse alguém atirá-lo em direção ao policial. Isso foi real. Interessante que a primeira versão dada pela Globo é de que o repórter teria dito que era um jovem que teria sido atingido. Mas depois o Jornal Nacional explicou que não. Um jovem atirou o foguete e o militar é que foi atingido. Longo debate, longo debate. Eu sou um admirador absoluto do senhor Beltrame, José Mariano Beltrame, gaúcho, de Santa Maria, secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que vem dando uma administração excepcional, batendo recorde de permanência no cargo no Rio de Janeiro. Nunca um secretário de Segurança ficou tanto tempo e nunca teve tanta credibilidade e respeito por parte da sociedade. Primeiro ele, na sua dignidade, na sua seriedade, na sua humildade, na sua simplicidade. Agora foi convidado por todos os partidos para se candidatar o que quisesse. E ele respondeu, não. O cargo que eu estou é importante, eu tenho que desempenhar a minha missão aqui. Não posso transformar esse cargo em trampolim para nada. Os movimentos, as regiões de pacificadoras que ele criou no Rio de Janeiro é algo de excepcional. Eu lá tive. Fui, andei, caminhei e me emocionei. Falando com as pessoas. Vale a pena o esforço que está sendo feito. Primeiro, o esforço de transformar a polícia como o agente da repressão e a polícia como aliada do povo. Em vez, como acontece praticamente, aliás, Vossa Excelência, governador do Paraná, fez isso no seu estado. Em vez de como se faz, a polícia fica uma semana em cada lugar e faz um rodízio para ela não apanhar ou para não criar problema, ele fez o contrário. Como Vossa Excelência fez. A polícia fica lá, se identifica lá, vê os problemas de lá com a sociedade. Inclusive faz a intermediação entre os problemas e o governo. Então ela passa a ser vista como alguém que tem carinho, que tem afeto, que tem preocupação. A polícia se sente mais importante. Não está ali apenas para pegar, para apanhar, para bater, mas está ali para ajudar. E o povo vê a polícia com mais respeito. Não é alguém que não está aqui apenas para nos usar, para buscar traficante ou coisa que vale. Está aqui para nos ajudar. Gostei demais. Achei realmente um belíssimo trabalho. Aliás, aquilo que foi feito na maior das favelas do aglomerado dos morros do Rio de Janeiro. Os caras são servidos por um elevador e vão subindo e chegam em casa, em vez de ter que subir milhares de degraus e milhares de morros, tranquilamente. E é algo de cidade grande. Por isso eu respeito as manifestações de Sua Excelência. Quando ele diz com muita singeleza, eu já tinha dito aqui, porque me parece o óbvio. Primeira ideia dele, deve-se proibir o uso de máscara. Mas não precisa ser um Beltrame da vida, que é um homem excepcional, para entender que não há razão pela qual o cidadão vai participar de um movimento desses mascarado. Alguém respondeu, mas e o direito à liberdade? O direito à livre iniciativa? O cidadão quer botar máscara, tem o direito de botar máscara. Pode botar máscara no carnaval. Pode botar máscara para sair caminhando por ali. Mas no meio de um grupo que está caminhando numa briga, numa luta,
ele armado pegar num pedaço de madeira e agredir alguém, não tem lógica. É a primeira das sugestões que ele apresenta. Ele apresenta que deve ser vedado o uso de armas ou objetos que eventuem causar danos à pessoa ou patrimônio público e privado. Claro que é óbvio. Ele apresenta a comunicação prévia à polícia e às autoridades de trânsito sobre a manifestação com os trajes e o horário. Eu saliento isso e trago a figura do Sr. Beltrame, porque acho importante e compreensível que estejamos todos nós aqui preocupados em função do que está acontecendo. Eu respeito os senhores senadores e os senhores líderes e o senhor ministro da Justiça. Algo tem que ser feito. Mas vamos devagar. Em primeiro lugar, uma das coisas que eu tenho dito e repetido, que se o Brasil chegou no ponto em que chegou, não é por falta de lei. Lei nós temos. É por falta de cumprimento da lei. Isso é o ódio. Presidente Requião, o senhor sabe, por acaso, em cada 100 homicídios que acontecem num estado, numa cidade, quantos vão parar no julgamento do tribunal? E quantos desaparecem no meio do trabalho da polícia e nunca são levados adiante? Mais de 90, não acontece nada. 7, 8 responde o tribunal do júri. Ora, meus amigos, eu creio necessário fazer-se algo. Mas cuidado ao se fazer essa questão. Eu me lembro, e acho muito interessante nessa parte, como é que foi a edição do AI-5 na nossa ditadura. O brilhante, na minha opinião, um dos mais excepcionais jornalistas da história do Brasil, Carlos Chagas, no seu livro A Ditadura Militar e os Golpes Dentro do Golpe, ele lembra da criação do AI-5. Reunidos os militares, o presidente Costa e Silva passa a palavra ao vice-presidente, Pedro Aleixo, que se posiciona contrário à edição do AI-5. Se posiciona contrário ao fechamento do Congresso. A fase mais triste e dura da ditadura. Quando o Pedro Aleixo está aí mostrando que não era por aí, que não era fechando o Congresso, que não é editando o AI-5, que não é caçando Deus e todo mundo, que se seguiria para o bem, o ministro da Justiça, Gama e Silva, questiona Aleixo, quebra o seu pronunciamento e lhe pergunta: mas, doutor Pedro Aleixo, o senhor desconfia das mãos honradas do presidente Costa e Silva, a quem caberá aplicar o AI-5? O velho advogado responde: das mãos honradas do presidente da República, jamais desconfiaria. Eu desconfio é do guarda da esquina. E é o evidente. E é o que aconteceu. E é o que nós vimos. Vivemos um ambiente de perplexidade e de respostas equivocadas.
A população reclama mais investimentos sociais. Deseja ampliar e aprofundar a democracia. Muitos dizem que o modelo vigente esgotou suas possibilidades. O modelo vigente está sob interrogação. Distribuiu renda? Sim. Não podemos negar que distribuiu renda. Procurou atender as demandas sociais? Sim, procurou. Ainda que de forma insuficiente. Ou, como reconheceu o ilustre ministro secretário do governo, de forma absolutamente insuficiente. A falta de resposta do sistema político brasileiro às justas reivindicações populares expostas no ano passado enseja novas manifestações. Desta vez, potencializadas pela justificada frustração social. Olha, eu vejo e reconheço. Num país onde a chance de um criminoso ser preso, processado e condenado são pequenas, temos muito que fazer. A começar pelo aperfeiçoamento de nossas instituições. Nesse sentido, o protagonismo do Supremo Tribunal Federal é bem recebido pela sociedade. O julgamento e a condenação de políticos e autoridades poderosos é algo inédito em nossa história. Veja, senhor presidente, a Câmara dos Deputados cassou o mandato de um deputado que tinha sido absolvido alguns meses atrás, praticamente por quase unanimidade. Condenou ontem praticamente por unanimidade. 2 ou 3 votos, não 450 votos pela condenação. A regra, entretanto, no Brasil até ontem é a impunidade. Esse sentimento de que tudo é possível em termos de transgressão, desde que tenha cobertura política, ainda persiste na sociedade brasileira. Segundo a autoridade policial encarregada do inquérito sobre a morte do jornalista Santiago Andrade, as investigações apontam para a existência de um esquema financeiro destinado a apoiar e estimular vândalos e baderneiros em protestos violentos. Eu prefiro não entrar nisto. Que a ilustre e brilhante colunista também, Tereza Cruvinel, no Correio Brasiliense, fala sobre essa matéria. Prefiro não analisá-la. Embora a TV Globo busque um debate, uma discussão, onde se diz que realmente dinheiro é colocado na mão de alguns jovens para participarem desta movimentação. Mas mesmo assim, com toda a sinceridade, o Congresso pense 2 vezes antes de agir. E tenha a competência ao tomar a decisão. Eu vejo o momento que estamos vivendo com muita importância. Em primeiro lugar, eu não consigo entender, meu amigo Requião, por que a FIFA adquiriu prestígio, qualidade e poder tão intenso como ela tem hoje? Eu era guri, Vossa Excelência talvez não tenha nascido. Eu era guri. Em 50 da festa, a primeira Copa no Brasil. Se festejou o Maracanã com 150 mil pessoas.
Mas hoje, se olhar para o que a FIFA está fazendo, é uma coisa impressionante. Até a venda de cachorro-quente, de sanduíche, de seja o que for dentro do estádio, é ela que determina. Em roda do estádio, o que pode ter, o que não pode ter, é ela que determina. E uma coisa que eu acho impressionante. Essa Copa no Brasil vai ser um fato. Ir no estádio assistir futebol é só para quem tem dinheiro. Pobre vai assistir em casa na televisão. Outro dia eu estive num bar aqui em Brasília e ele está se preparando, reformando o seu bar, botando todas as mesas e as cadeiras de um lado para ter o telão lá, já sabendo que serão centenas das pessoas que irão assistir. O Maracanã é para 150 mil pessoas. Dizem que na final do Brasil-Uruguai coube mais de 200 mil pessoas. Fizeram uma reforma e gastaram não sei quanto. Hoje é só para 75 mil pessoas. A metade. Por quê? Não tem mais geral. Não tem mais Coreia. Não tem mais liga de pé. É todo mundo de cadeira. Essa FIFA com esse poder, realmente é impressionante. Mas eu não tenho preocupação que a Copa do Mundo vai sair. Torço para o Brasil ganhe. Mas ganhando ou perdendo, nós teremos a responsabilidade de fazer uma grande Copa. Mas não diria que a presidente deve jogar o seu destino na Copa das Copas. Eu diria que nós temos que meditar no caminho que nós estamos trilhando. Eu vejo com uma importância emocionante essa eleição. Eu vejo como a grande eleição que vai definir o nosso futuro. A presidenta com o PT. O PT, que é um partido que a mim emocionou muito. Quando nasceu, quando veio, suas ideias, a sua capacidade de ação, sua garra. No governo mudou bastante. Que diferença na bancada do PT aqui nos 8 anos de Fernando Henrique, governo presidente, e nos 12 anos do Lula e da atual presidente. Mas é uma grande candidata. Tenho o melhor respeito pelo Aécio. Só o sangue, a tarimba e a competência que foi secretário de Tancredo já dá para reconhecer nele a capacidade de ser um grande candidato. Tem que dar umas domadas no PSDB. O PSDB foi presidente com Fernando Henrique, acertou, errou, mas teve no PT uma oposição radical. A oposição foi muito mais dura do que os erros de Fernando Henrique. O PSDB, na oposição ao PT, não teve essa competência. Faltou o discurso. O PT adotou uma tese infernal. Qualquer erro que apontasse no governo do Lula, ele respondiam. Mas no governo do Fernando Henrique também acontecia. Quando falaram nas empresas que foram privatizadas, mas no Fernando Henrique também teve a Vale do Rio Doce. Quando se falou nos cartões corporativos, o PT respondia, mas foi no governo de Fernando Henrique. E até agora o PSDB está procurando o seu discurso. O ilustre governador de Pernambuco pertence a um partido que tem história.
E ele também, com o seu avô Arraes e seus 8 anos de governo, que nem Aécio, tem todas as condições de ser, junto com a Marina, uma grande chapa. E veja esse bravo rapaz, que lá do Amapá se apresenta como candidato a presidente, tendo ao lado a ilustre suplente de deputada federal várias vezes, querida companheira do Rio Grande do Sul, filha do nosso governador. Não tenho dúvida que eles traçarão um caminho, não creio, claro, que na expectativa de vitória, que é muito difícil, mas muitas das verdades que o povo quer ouvir, eles haverão de dizer. Por isso eu acho que não devemos radicalizar, não devemos ter pessimismo com relação ao momento que estamos vivendo. O governo tem que ser duro com relação aos distúrbios que forem praticados de forma radical. Esses mascarados não podem continuar. Me perdoem, eles têm o direito à liberdade, sim. Virem de cara aberta e fazerem o que querem fazer e sofrerem as consequências. Mas não mascarado. E o governo não aproveite isso para criar um mecanismo, uma fórmula, e daqui a algum tempo alguém vai se queixar e alguém vai se arrepender, como diz Carlos Chagas, não por causa do presidente, mas por causa do ministro da esquina. É isso, senhor presidente. Nessa hora de grande expectativa, em que, se Deus quiser, passaremos essa página e caminharemos para o futuro. Obrigado.